Hoje é o quê? Hoje é o primeiro dia das crianças. O que vou fazer? Vou encher a pança. Quero ganhar brinquedo, papai e mamãe. Eu não quero nem saber. Eu quero o meu brinquedo porque eu sou criança. E aí, rapaziada, feliz dia das crianças pra vocês aí, ó. Esse aqui é o meu Ravizinho aqui, ó. Tem apenas 2 meses e é o primeiro dia das crianças dele, olha. É isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ver mais vídeos de Ravi aí e se decorrer da vida de Ravi. Né, Ravi? Feliz dia das crianças, pessoal!